pedido aqui para a gente explorar um pouco mais a fundo dois equipamentos da PRV Audio. São dois drivers mid-range, né? De 6,5 polegadas, neodímio. Isso, o 6MR500NDY e o 6MR600X-NDY. Exato. A ideia é a gente olhar as especificações, as descrições deles e tentar entender, assim, na prática, o que muda de um para o outro em termos de som, de performance. Perfeito. Mais do que só ler número, né? É tentar decifrar o que esses dados querem dizer para o resultado final, para a aplicação de cada um. Parecem irmãos, mas com personalidades, digamos, um pouco diferentes. Bom, começando pelo que chama mais atenção logo de cara, a potência. Tem uma diferença aí, né? Sim, tem sim. 6MR600X NDY, ele aguenta mais. Fala em 600 watts de programa contínuo, o 500 NDY fica em 500 watts. E a potência nominal, RMS, também muda, 300 watts no 600X contra 250 watts no 500. Uhum. E junto com isso tem a sensibilidade, que é o outro ponto-chave. Verdade. 97,5 decibéis para o 600X e 95 decibéis para o 500. E esses 2,5 decibéis a mais no 600X pode não parecer muito no papel, mas na prática significa que ele toca mais alto com a mesma quantidade de energia vindo do amplificador. É mais eficiente, sabe? Ah, entendi. Tipo, ele aproveita melhor a potência que recebe? Exatamente. E juntando essa maior sensibilidade com a capacidade de aguentar mais potência, bom, aí ele se encaixa bem onde precisa de muito volume. Som automotivo, trio elétrico, motos customizadas, que as descrições dele até comentam, né? O X deve vir daí, dessa pegada mais extrema. Faz sentido. Agora, e a resposta de frequência? Aqui a coisa fica, interessante. Fica mesmo, porque os números podem confundir um pouco. Pois é, a ficha do 500 NDI diz 90 Hz a 18.000 Hz. A do 600X NDI vai de 90 Hz a 13.000 Hz. Olhando assim, parece que o 500 sobe mais, né? Parece. Só que a descrição do 600X bate muito na tecla de que ele tem uma performance nos médios agudos parecida com um driver de compressão, podendo até dispensar Twitter. Como assim, se ele corta antes dos 13 kHz? Ótima pergunta. É que aí entra a diferença entre o limite máximo medido, talvez lá no finalzilo da curva com alguma atenuação, e a região onde o falante realmente tem força, tem clareza, sabe? A descrição do 600X foca muito na energia dele ali entre 3 kHz e 10 kHz e na capacidade do cone de papel, que tem um amortecimento legal por natureza, de chegar nesses 13 kHz de forma útil, controlada. Com impacto. Ah, então não é só até onde vai, mas como vai até lá. Exato. O 500 pode até ter um suspiro lá nos 18 kHz na medição, mas talvez sem a mesma autoridade que o 600X tem nessa faixa de médio agudo crucial para a voz, para muitos instrumentos. A comparação com o driver de compressão reforça isso. Eficiência alta, projeção naquela região. Entendi. E tem algum parâmetro técnico que ajude a explicar essa diferença de caráter sonoro entre eles? Tem sim. Um que a gente olha bastante é o QTS. QTS. Isso. No 600X, ele é bem baixo, 0,22. Já no 500 é 0,53. É uma diferença considerável. E o que isso significa, assim, de forma simples? De forma bem simplificada, um QTS mais baixo geralmente indica que o falante tem um controle maior do próprio movimento. O motor magnético é forte em relação à suspensão. Isso tende a dar um som mais rápido, mais preciso, com menos sobra, menos ressonância nos médios. Mais sequinho, talvez? Isso, mais sequinho, mais controlado, o que combina com essa ideia de performance X extreme do 600X. O QTS mais alto do 500 pode indicar um comportamento um pouco diferente, talvez até preferível em outro tipo de caixa ou aplicação, né? Certo. E a construção deles, a parte física? Ambos são bonitos, com neodímio, carcaça de alumínio. Sim, ambos usam materiais de primeira linha. O neodímio permite aquele motor forte, compacto, mais leve que ferrite. E a carcaça de alumínio fundido é essencial para dar rigidez, para não vibrar e para ajudar a dissipar calor. Bobina de 2 polegadas nos dois também. Mas tem diferença no peso e no tamanho, né? O 600X é mais pesado, quase 600 gramas a mais, e precisa de um pouquinho mais de profundidade para montar.
Exato. O 600X tem 2,1 quilos contra 1,51 quilos do 500. E a profundidade é 78,5 milímetros contra 74 milímetros. E por que essa diferença? Provavelmente está ligado à robustez interna para aguentar aquela potência maior e o uso mais intenso que a gente falou. Talvez um conjunto magnético maior, componentes mais parrudos e um sistema de ventilação, de dissipação de calor mais elaborado. A descrição do 600X menciona isso, né? Foco em durabilidade, dissipação e também baixa indutância na bobina, o que ajuda a manter a clareza em volumes altos. Entendi. Enquanto o 500... O 500 tem os detalhes que parecem mais voltados para outras aplicações. Aquela peça polar otimizada, o formato da carcaça meio octogonal. Isso pode facilitar a montagem lado a lado, bem junto, em sistemas de line array, por exemplo. Faz todo sentido. Então, para dar uma resumida geral, Vamos lá. o 6MR 600X NDY parece ser a escolha para quem busca o máximo de potência, de sensibilidade, ou seja, de volume, e quer aquele som bem forte nos médios e médios agudos, com pegada, quase como um driver de corneta mesmo. Ideal para som automotivo forte, para quem quer ser ouvido, ele é um pouco maior, mais pesado. Perfeito. É a ferramenta para quem precisa de impacto e SPL naquela faixa de frequência. Já o 6MR500 NDI, ele ainda é potente, claro, mas um pouco menos, é mais leve, um tiquinho mais compacto na profundidade e tem aquela extensão nominal maior lá nos agudos no papel. E pode ter vantagens em arranjos específicos, como os line arrays que mencionamos. Então não é um ser melhor que o outro de forma absoluta. De jeito nenhum. É qual deles se encaixa melhor no objetivo do projeto, nas necessidades de potência, na resposta de frequência que se busca e até nas limitações físicas da instalação. Claríssimo. E aí fica até uma provocação, né? Pensando nessas diferenças, especialmente nos parâmetros TL-Small, como QTs, como Fs, como será que o projeto da caixa acústica, do gabinete onde eles vão tocar, pode ser usado para realçar ainda mais as qualidades de cada um ou até para compensar alguma característica moldando o som final? Fica aí para pensar.